mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexões a respeito da minha vida com Deus. E o subtítulo de hoje é Buscar Conhecimento. A minha vida com Deus, ela existe quando eu busco conhecer ao Pai. É buscar a todo instante este conhecimento, para que este conhecimento seja transferido para outras pessoas. É claro que conhecer o nosso Pai, o nosso Deus é inesgotável. Mas quanto mais o conhecemos, mais desejamos conhecer a Deus. No livro de Oséias, este profeta usado por Deus para demonstrar ao povo de Israel como este povo estava em desobediência, mas que a fidelidade de Deus chamava-os ao arrependimento, porque Deus é fiel a este povo, mas precisava que estes entendessem o que eles faziam na época. Então, Oséias, com o seu casamento, é demonstrado a este povo como um exemplo. Não entraremos no contexto do casamento de Oséias, mas no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Então o Senhor nos chama a atenção através deste versículo, assim como ele chamava a atenção daquele povo, que o Senhor observava que não havia verdade, que não havia bondade, que não havia conhecimento. É como se Deus não existisse na vida daquelas pessoas. Viver de acordo com aquilo que eu entendo que é correto e deixar Deus de lado. No momento em que está tudo bem, onde eu consigo resolver todas as coisas, eu já não busco mais Deus, mas começo a buscar os meus próprios conhecimentos. E quando eu busco os meus próprios conhecimentos, eu posso então andar não na verdade de Deus, mas na verdade daquilo que eu acredito por causa de um contexto histórico, por causa de uma moda, por causa de alguma situação que me leva para longe do Pai, e isso faz com que o meu coração não trabalhe mais na bondade, porque eu começo a olhar somente para mim. E neste mesmo capítulo, no versículo 6, na parte A, diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando falta conhecimento em nós, conhecimento dos altos, conhecimento divino, conhecimento de Deus, começamos a nos destruir. Nós começamos a colher frutos, colher consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas decisões, porque não mais olhamos para aquilo que Deus quer para nós. Começamos a olhar somente para aquilo que desejamos, sem alinhamento nenhum com o Pai. E nos seguintes versículos, até o versículo 14, o Senhor fala aqui das consequências do qual o povo começa a colher por não conhecer a Deus, e assim eles começam a se destruírem. E eles não conhecem a Deus, não porque eles não tinham a condição para isso, mas porque eles não desejaram conhecer a Deus. E isso nós precisamos ter este cuidado. Se nós queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos desejar conhecer a Deus. E no versículo 14, na parte B desse versículo, diz assim: Pois o povo que não tem entendimento será transtornado, perecerá, cairá em suas próprias consequências, cairá nos seus próprios erros, por não ter desejado conhecer a Deus para que a sua vida fosse regida pelo Senhor. Precisamos ter este cuidado. E no capítulo 5 ele descreve o quão este povo estava independente de quem era Deus. E este povo foi um povo escolhido por Deus. E eles rejeitaram ao Pai, não mais desejavam então procurar a Deus, e por isso eles caminharam independente. A nossa vida não pode ser independente de Deus. Se eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso ser dependente de Deus. Orar, pedir toda a direção para Ele. Nada na minha vida pode acontecer sem que eu peça a Deus a direção. Dos menores detalhes às grandes decisões. Nada na minha vida pode fugir, até mesmo no preparar de um bolo. Peça a Deus ajuda. Preparar de um alimento. Fale: Deus, esteja comigo. Senhor, para comprar um carro, para comprar uma roupa, para escolher a escola do meu filho. Senhor, até para eu aceitar essa porta de emprego, eu preciso da Tua direção.
Se você é uma mulher solteira, você precisa pedir direção, inclusive, para o seu futuro esposo. E tem coisas que só de nós buscarmos o entendimento em Deus, de conhecê-lo através da palavra, nós nem precisamos perguntar, porque nós já estaremos em alinhamento daquilo que Ele nos ensina através da palavra dele. E no versículo 11 do capítulo 5, na parte B, diz assim: porque quis andar após a vaidade, quis andar conforme os mandamentos dos homens. Este povo ele estava independente porque foi uma decisão deles em andar conforme aquilo que a sociedade da época ditava como regra. E o que estamos fazendo hoje? Será que nós não estamos andando conforme as regras ditas pela sociedade? Será que hoje nós não ignoramos a palavra de Deus por ter sido escrita há tantos anos e que talvez tenha caído de moda, então eu prefiro ouvir aquilo que a sociedade quer que eu faça? Nós precisamos ter este cuidado, e este povo não teve este cuidado na época. Eles viviam independentes e conforme aquilo que a sociedade pedia que eles fizessem. Mas a misericórdia do Senhor está sobre nós, estava sobre este povo. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele deseja na nossa vida. E por Ele ser fiel, Ele nos chama a atenção para o arrependimento, para voltar para o caminho, para dizer: Senhor, perdoa-me pelos meus erros, perdoa-me por ter sido independente nesta decisão. Por isso, Pai, me ajuda agora a voltar, me ajuda agora a entender os teus propósitos. E no capítulo 6 do livro de Oséias, no versículo 1 diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. As consequências dos nossos erros, elas existem. Mas como está escrito aqui, Ele despedaçou e Ele sara. A ferida aparece, mas o Senhor liga a ferida, fecha a ferida. Mas é preciso que tornemos para o Senhor. Se a sua vida com Deus ela não está 100%, porque em alguma área da sua vida você é independente do Pai, independente dos conhecimentos que você tem buscado nele, então retorne ao caminho, volte para o Pai, volte a olhar para Ele, para que você tenha uma vida com Deus. E no versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos, uma palavra original que é iada, de conhecer a Deus na intimidade. Não é um conhecer superficial, é um conhecer íntimo. É buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, como a palavra nos ensina. Para que você realmente internalize Deus na sua vida e você comece a fazer tudo sem desviar o seu olhar de Deus. É preciso saber das virtudes do Senhor. É preciso saber o quão Deus te perdoa, o quão Deus é misericordioso, é bondoso, é tardio em irar-se, o quão Deus é amoroso para com a sua vida, o quão Deus quer que você seja cabeça e não cauda. O Senhor, Ele é grandioso, inesgotável. Jamais conheceremos a Deus na sua totalidade, mas precisamos ter essa vontade plena de conhecer a Deus. E esse iada, como está aqui, conheçamos, é um iada que o conhecimento te torna capaz e apta para transferir o conhecimento. Eu só posso dizer quem é Deus quando eu o conheço, mas não um conhecer qualquer, mas um conhecer iada, profundo, na intimidade, onde o seu pensamento está totalmente alinhado com o pensamento de Deus. E ele fala aqui: e prossigamos em conhecer, nos esforçando em conhecer. É buscando a palavra, é buscando entender no Espírito Santo o que está escrito na palavra. É você investir na sua vida de livros fundamentados na palavra de Deus, à luz da Bíblia, para te ensinar cada vez mais. Não se tornar uma teóloga
somente para dizer que conhece sobre a Bíblia, mas conhecer a Deus para que você o ame cada vez mais. E ele fala aqui: como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia, aquela chuva que ela vem para colher, porque a chuva temporã, ela te prepara. Quando nós estamos em busca de conhecer a Deus, quando retornamos ao caminho e o Senhor começa a jogar uma chuva em nós, chuva do Espírito Santo, para que a nossa semente comece a brotar. E quando ela cresce, quando nós começamos a crescer na presença do Senhor, quando começamos a ter mais entendimento, e quanto mais entendimentos nós temos de Deus, mais queremos, o Senhor vem com a chuva serôdia, a chuva que colhe. Aí Ele colhe a flor do jardim, aí Ele te resgata para ser usada como um vaso nas mãos dEle, nas mãos do oleiro, para te levar a caminhos dentro do propósito do Senhor. Mas é preciso buscar conhecer a Deus, esforçar-se para conhecê-lo. E neste mesmo capítulo 6, no versículo 6, diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eles viviam numa época de sacrifícios e holocaustos. Hoje nós não vivemos mais nesta época, porque o Senhor Jesus se fez sacrifício para resgatar a nossa vida do pecado, mas para o entendimento prático para a nossa vida, o Senhor, Ele não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Obediência à palavra, obediência ao que Ele quer para nós. Por isso, em nome de Jesus, para que a sua vida com Deus ela seja plena, busque conhecer a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e obedeça à palavra do Senhor. O Senhor quer ver no meu coração e no seu coração a vontade, o esforço de buscar a Ele. Por isso, crie na sua vida um devocional com o Pai. Separe um tempo de oração com Ele. Separe um tempo de leitura da palavra. E fora desse tempo separado, não deixe os seus pensamentos fugirem de Deus. É isso que Ele quer que tenhamos, uma vida com Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.